Uma coisa curiosa que você Uma me coisa contou. curiosa, né? É que eles são mais. Como eles esperam muito do outro, eles são mais fadados ao que a gente chama de chantagem emocional. E eles dramatizam demais o que eles estão sentindo. Então, se você for ver naquela imagem que você mostrou, a moça ela começa a fazer uma carícia na cabeça. Isso demonstra que ela está irritadíssima e está tentando encontrar um jeito de se sentir mais calma. E aí as amigas estimulam, grita, grita, grita. Aí ela consegue soltar um pouco da raiva. Mas muitas vezes quem está assistindo fala, você está inventando, isso não faz sentido. Né? Aliás, Então ele não e gera na vida empatia. real também, né? Exatamente. Quem tá perto não aguenta. Não gera empatia. Tem perguntas para você. Vanessa Gomes Taboão da Serra. Borderline é uma doença genética? O borderline, Vanessa, a gente sabe que existe uma vulnerabilidade genética. Mas existem fatores ambientais que podem fazer com que aquele gene que você tem acabe sendo estimulado e você desenvolva o problema. Que tipo de Por fator? exemplo, abuso sexual na infância. Isso é uma coisa que gera. Entendeu? Ou uma série de transtornos infantis, a ausência dos pais. Quando a criança tem uma infância muito traumatizada, muito traumatizante, ela é muito fadada a desenvolver um transtorno de personalidade. Tudo como que acontece borderline. na primeira infância influencia pro resto da vida, né? Influencia porque gera quem você vai ser. Marca a sua personalidade inteira. Então isso é fundamental. A primeira infância é fundamental. Minha filha foi diagnosticada com borderline. Como posso ajudá-la a passar pelas crises? A mãe fica doida, né? A Maria Almeida é de onde? Salvador, Bahia. Aê, Salvador! Um abração para Salvador também. O que acontece é assim, o paciente é muito difícil de lidar. Então a família tem que estar pronta para saber que aquela pessoa tem um problema e ela não deve ser estimulada na raiva. Por exemplo, se a pessoa está com muita raiva e você ficar pondo fogo, ela vai explodir. Né? Então, assim, como lidar? Respeitando que ela tem um problema. E se você percebeu, você mãe, você pai, percebeu que o seu filho, que tem o transtorno, está saindo de si, deixa ele quieto. Deixa ele um pouquinho quieto. Até o que as amigas fizeram é uma dica. Deixa quieta, não discute, daqui não a pouco fala a gente nada. conversa. Tá. Por quê? Porque quando você fala daqui a pouco a gente conversa, você começa a desativar a amígdala, que é o centro da raiva. Tá. E aí você estimula a parte cerebral, que é a parte cortical, que é a racional. E a pessoa começa a se conter. Aí você fala, vamos conversar aqui o que aconteceu, o que não aconteceu. Tem uma pergunta interessante da Mariana Araújo de Belo Horizonte. Uma pessoa tem surto, que ela conhece, eu acho, psicótico, que dura muitas horas, até dias. Isso pode indicar que ela tenha, né, o transtorno de borderline. Agora, ele é confundido como, por exemplo, bipolar, a pessoa bipolar, que qualquer um que fica nervoso, um já vem e fala, é bipolar, né? É extremamente confundido. Chegou uma discussão por volta do ano 2000 se não seria um traço de bipolaridade. Hoje a ciência está absolutamente certa que não é um traço de personalidade, não tem nada a ver com a bipolaridade, são duas doenças diferentes, mas são muito comórbidas. É muito comum um paciente com borderline ter a bipolaridade, isso é extremamente comum. Nossa, ainda ter as duas coisas. Ter as duas coisas. É curioso, né? Porque o que fica doente aqui? Uma área cerebral relacionada ao humor e uma área relacionada à personalidade. Quer dizer, a pessoa ela vai precisar de um tratamento, ela vai precisar de medicação, né? A coisa realmente é muito complicada. Dura, hein? Agora, a pergunta, desculpa, eu me perdi. Ela perguntou sobre... Dá para voltar a pergunta? Não. Peraí, que já tinha um preparadinho ali, vídeo. Mas é uma pessoa que ela conhece, eu acho. É do surto que ela psicótico, perguntou. lembrei. Por muitas horas ou dias. Dá para dizer que é borderline, não? Eu não sei o que ela quis chamar de surto psicótico. O nome psicótico, a gente diz que acontece quando a pessoa quebra com a realidade. Ou seja, ela delira ou tem alucinações. Ou seja, um surto psicótico não tem nada a ver com o borderline. São duas doenças completamente diferentes. Uma pergunta, doutor. Se a pessoa bebe, por exemplo, tem borderline, e se ela toma alguma bebida alcoólica, isso pode acelerar esse processo? Ou se ela se droga? Por exemplo, o uso é muito comum, lembra, a garrafa está meio vazia. Tá. Ela vai tentar preencher com o quê? Álcool, drogas, isso é extremamente comum. E o que acontece? Piora demais o quadro. Por quê? Porque o álcool e as drogas, eles levam ao aumento da impulsividade. Mas a impulsividade é a característica essencial da bipolaridade. Então ele fica 2 vezes mais impulsivo. Então ele vai ficar muito mais agressivo, ele vai
poder se agredir, pode estar propenso ao suicídio. Meu Deus. A chance de um paciente bipolar tentar o suicídio ou efetivamente se suicidar é alta. E o borderline também. Borderline, eu falei do bipolar, mas é borderline. A chance do borderline se suicidar é alta, sobretudo se tiver sobre efeito de drogas ou álcool. Então é uma coisa assim que tem que ser retirada. O paciente com essas doenças tem que tomar muito cuidado. Mas ele mesmo não deve ter consciência disso, né? Ele não tem consciência, ele só tem consciência depois que ele não tem controle. Ele sabe que ele tem relações muito tumultuadas. Agora, depois da crise deve vir um arrependimento muito grande. Como que essa pessoa vive? Muito grande. Ela vive toda hora numa sensação de furor, de fúria e depois de arrependimento. É nesses momentos de arrependimento que ela sente o vazio, que ela começa a se cortar, que ela se sente a pior pessoa do mundo. Pode ter depressão, bipolaridade. E na depressão a gente precisa tratar com medicamentos. Na depressão ela fica mais propensa ao suicídio. Então, o transtorno borderline é um dos transtornos mais complexos da psiquiatria. Meu Deus, olha que moço bonito para participar aí do programa. Fala, moço. Bom dia a todos, bom dia Claudete, tudo bem? Meu nome é Gessé, sou de Arthur Alvim. E eu trato borderline há muitos anos, só que eu percebi que nessa quarentena as minhas crises estão muito mais intensas. Eu queria saber o que eu posso fazer para não precisar tomar remédio e poder controlar isso. Tá bom? Fico muito feliz de ver esse assunto sendo debatido, porque só quem convive com isso sabe o que passa, né? Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Durante a quarentena e agora, durante todo esse período de pandemia, as pessoas ficaram muito mais pioradas. Sozinhas, né? Exatamente. Foi pior? Muito pior. Lembrando, né, na medida que o borderline tem uma sensação de vazio dentro dele, a solidão é impressionante. E o que a pandemia trouxe pra gente? Isolamento. E com o isolamento vem a sensação de solidão. Aumenta muito a sensação de solidão e de depressão. Então, pessoas como o Gessé pioram bastante numa situação da pandemia. E o que fazer, né? A gente tem medicamentos, a gente tem técnicas psicoterápicas que ele está fazendo tratamento, provavelmente ele vê. Mas também o que é interessante, Gessé, é você fazer meditação, tentar 10 minutos por dia, ouvir uma música muito calma, tentar internalizar. Religião ajuda? Ajuda bastante. Falar para uma pessoa com borderline, cala a boca, é a mesma coisa de... No momento de fúria, é você pedir Pode me bater, pode brigar. Exatamente. Bom, doutor, até para as mães que identificaram aqui problemas nos seus próprios filhos, para que elas possam ajudar, tem cura borderline, o tratamento é medicamentoso, cura sozinho, de alguma maneira, com o passar dos anos? O que se faz? O que é fundamental? Reconhecer o sintoma. O paciente precisa saber que ele tem este problema e ele vai estudar e fazer a psicoterapia. A chave mestra do tratamento de bipolaridade é a psicoterapia. Nós vamos usar remédios para controlar o comportamento. Um conjunto de medicações tende a inibir um comportamento como a da Raíssa, que às vezes se perde o controle. Tende a inibir, mas a gente não consegue anular completamente, né? Agora, os estudos mostram que depois de 10 anos de segmento, o transtorno vai indo embora. Por alguma razão que a gente ainda desconhece, depois dos 40 anos, vai ficando mais leve e a pessoa vai ficando mais organizada. É como se ela mesma tivesse condições de ter preenchido aquele vazio que eu disse. E ela já não precisa mais dos outros. Ela vai ficando cada vez mais autônoma. Então, o que fazer? Procurar tratamento e uma psicoterapia muito intensa, com o psiquiatra por trás ajudando com a medicação. Tá certo. E essa é uma orientação que você, mãe, você, pai, podem passar. Muito obrigada pela presença aí no vídeo, os contatos do doutor. E com muito carinho que eu te recebo aqui, viu? Você sempre foi me ver longe, agora está aqui. Agora eu estou mais perto, é um prazer enorme. Doutor Rodrigo Ramos aqui no nosso programa.